Pega a sua Bíblia aí, por favor, ainda nesse ambiente. Abra no livro de Josué. Josué. Semana passada, para quem esteve aqui, nós iniciamos uma série, Uma Igreja em Movimento. E eu ministrei com o tema Igreja Viva, nós, amém? É uma igreja em movimento. E nós falamos na semana passada de um texto que é um dos textos mais marcantes da Bíblia Sagrada, que é quando Deus orienta, direciona, ordena para Moisés dizer ao povo que marche. E aí o povo obedece e o mar se abre. E o mar vermelho se abre, porque não tem nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E hoje eu quero continuar falando, irmão, nessa série Uma Igreja em Movimento, com o tema Entra na Água. Olha para o teu irmão e diga assim: entra na água. Daqui a pouco você vai entender isso. E essa semana eu tive um privilégio de estar em um lugar, segunda e terça, tarde e noite, ouvindo, no que nós podemos dizer, talvez, as vozes mais influentes no meio cristão, nos dias de hoje aqui no Brasil e algumas do mundo. E ouvi uma expressão lá nesse texto, e naquele momento, quando você começa a ouvir um monte de palavras, você fala: meu Deus, quero pregar isso, eu vou pregar isso, preciso pregar isso, isso tem tudo a ver com o que eu preguei ontem, eu vou pregar. E aí você fica alimentado, cheio da presença. E eu estou crendo, irmão, segundo o que foi ministrado por Deus na terça-feira, que nós vamos usar essa expressão na Igreja Viva aqui muitas vezes durante a nossa caminhada. Então eu quero que você olhe para o teu irmão e diga de novo: entra na água. Daqui a pouco você vai entender. Nós falamos a semana passada de um texto em que Deus, ele abre o mar e o povo entra na água, você entende? Primeiro Deus dá uma voz, primeiro Deus opera com o seu poder e aí depois o povo passa. Nesse texto nós vamos ver que algo é parecido, né? De novo as águas vão se abrir, mas uma coisa, um detalhe muda, e eu creio que é esse detalhe que o Senhor está mudando aqui na história da nossa vida, da nossa igreja. Aqui a água não abre antes. Aqui primeiro as pessoas precisam pôr o pé na água e depois ela se abre. E eu estou crendo que Deus está chamando a Igreja Viva, as nossas vidas, para mudar de nível, para uma nova estação, para uma fé madura, aonde mesmo a gente ainda não vendo o mar aberto, a gente vai, porque crê em um Deus que abre o mar, colocar o pé dentro da água, e nas vezes que nós tomarmos essa decisão de entrar na água, nós vamos provocar um milagre, um sinal do céu sobre as nossas vidas. O texto está em Josué capítulo 3, eu vou ler do 1 em diante, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, versículo 3, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e os levitas e os sacerdotes que a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheceis o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 7. Então disse ao Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus.
Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Versículo 13: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias de cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Versículo 17: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa manifestação de glória, por essa presença tão especial. Senhor, sentimos o teu toque aqui nesse lugar, já nessa noite. Muito obrigado por isso, por nos envolver. Te clamamos, meu Deus, ministra os nossos corações, continua a ministrar, nos dê sabedoria, visão, estratégia, para que possamos andar na tua presença e viver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Olha, irmão, sinceramente, tem alguns cultos, os cultos eles parecem iguais, né? Não sei como você enxerga, mas tem alguns cultos que são diferentes. Deus, ele age de maneira diferente. E hoje, sinceramente, eu ficaria aqui, ó. Eu digo, Deus já fez o que tinha que fazer aqui nesse lugar. Já fui alimentado, já fui ministrado. Glória a Deus por isso. Não sei se você percebe, mas nós abrimos o culto hoje, o pastor Roberto dizendo: não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Você entende isso? Não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que antes que você quisesse andar com Deus, já tinha escolhido você e chamou você para estar aqui. E aí nós adoramos o Senhor de uma maneira linda aqui. E aí vem o pastor Daniel pregar aqui. Quando eu começo a ouvir alguns irmãos aqui, a gente tem muita gente boa aqui. Quando eu começo a ouvir, por exemplo, o pastor Daniel, eu falo assim: ele já podia pregar, já tá bom, já ficou aqui, já embala aí, dá vontade de falar. Mas Deus, ele tem algo para falar aqui ainda hoje, amém? Tudo isso para dizer, pastor, você é um homem de Deus, irmão. Eu amo te ouvir, você é uma bênção. E a gente tem muitas pessoas de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus por isso. Eu dividi em 4 tópicos hoje, irmão. Esse texto, ele é um pouco comprido, mas eu quis ler ele do 1 ao 17 aqui, todo o capítulo, para que a gente possa entender essa história um pouco, né? O primeiro tópico é: igreja em movimento não segue impulso, segue presença. Você entende isso? Uma igreja em movimento, um movimento que vem de Deus, ela não segue impulso, ela não age por impulso, ela não age por emoção, ela segue uma presença. O versículo 3 diz assim: ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e os levitas e os sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Naquela época, a presença do Senhor, ela andava na arca. Você entende isso?
Hoje, graças a Deus, nós não dependemos mais de arca, nós não dependemos mais de sacerdotes, não dependemos mais de homens. Nós simplesmente entramos no nosso quarto, ajoelhamos e nós já estamos diante do Santo dos Santos. O nosso coração já conecta direto com a presença de Deus. Você crê nisso? Amém? Mas naquela época não era assim. Naquela época a presença andava aonde a arca estava, ali também estava a presença. E aqui há uma direção clara para o povo de Israel, que era o povo de Deus naquele tempo. Quando a arca da aliança se mover, mova-se na direção que ela está indo. Quando os sacerdotes, os levitas, aqueles que vão transportar a arca, pegarem a arca e andarem numa direção, imediatamente vocês também tomem essa mesma direção e sigam a arca, porque vocês vão seguir a presença de Deus. Quem segue a presença de Deus vai ver o grande agir de Deus em sua vida. Então, irmãos, em uma geração como a de hoje, que nós cantamos contra isso, seja assim, em nome de Jesus. Uma geração que é tão ansiosa, uma geração que quer as coisas tão rápidas, uma geração que não tem mais paciência, uma geração que muitas vezes não tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu creio mesmo que Deus está restaurando algo em nós e dentro de nós, nos nossos corações, e Ele veio aqui para nos dizer hoje: você não deve andar por impulso, você não deve andar pela sua ansiedade, você não deve andar pelos seus desejos, você deve andar de acordo com a minha presença. Eu tenho uma voz, eu digo, você obedece e segue. Você vai ver eu gerando a provisão, o milagre sobre a sua vida. Irmãos, nós precisamos entender isso. É um texto que nós estamos vendo que eles vão mudar de nível aqui. O povo já viveu coisas grandes aqui. Eles saíram do Egito. A semana passada nós falamos um pouco disso. Eles viram as pragas, eles viram os filhos dos líderes do Egito morrendo, os primogênitos. Eles viram grandes sinais de Deus quando eles se acharam emboscados em frente ao mar. Eles viram um Deus que tem poder para dividir e formar uma rua no meio do mar. Depois disso eles entram em um caminho no deserto e eles passam a receber um alimento diário, um alimento que vem do céu, uma provisão celestial. Todo dia Deus manda um maná do céu para alimentar o seu povo no meio do deserto. E é esse povo que chega aqui agora e eles estão diante do Jordão, porque eles têm uma palavra, eles têm uma promessa de que eles vão entrar na terra prometida. E aí talvez a gente pense: mas eu já atravessei o mar, eu já fiquei tanto tempo no deserto. E tem gente que chega tão perto de viver a promessa e não consegue acessar a terra prometida, porque não está sensível, está agindo de acordo com o impulso do seu coração. E se você entender e começar a seguir a presença, você vai ver que talvez só falte um Jordão para você acessar a promessa e a terra prometida do que Deus tem preparado para a sua vida. Então nós precisamos acalmar as nossas emoções. Ei, acho que Deus está falando com alguém aqui agora. Nós precisamos acalmar a agitação do nosso coração. Precisamos de alguma maneira sair fora do que o mundo vai exigindo hoje. Que você precisa correr, que você precisa alcançar, que você precisa entregar. A caminhada com Deus não é sobre quem corre mais rápido, é sobre quem anda na direção correta. Então às vezes nós pensamos que estamos ficando para trás. Se você estiver andando com a arca, você não está ficando para trás, você está no tempo exato, e as coisas de Deus vão alcançar a sua vida no tempo determinado por Ele. Então eu estou falando sobre uma geração que controla as suas emoções. Eu estou falando de Deus restaurando no meio do seu povo o domínio próprio, o autogoverno. Não é alguém que mede como eu vou viver amanhã, é o Espírito Santo de Deus e a porção que Ele derrama sobre a minha vida. Então eu não vou mais viver sobre impulso, ou de acordo com o impulso, ou de acordo com a emoção. Quem está entendendo isso? Eu preciso tomar algumas decisões, e para viver isso, eu preciso entrar na água. Se a presença está indo para a água, se o rio, o texto diz que as margens estão cheias, o rio está transbordando.
Como que passa em um rio transbordando? É só colocar o pé dentro da água. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Então nós não podemos seguir mais por impulso. Nós precisamos seguir a presença de Deus. Nem todo movimento é de Deus. Movimento saudável começa quando a presença de Deus vai à frente. Então, irmãos, quem sabe hoje você foi chamado aqui para voltar à posição correta. Talvez você goste da presença de Deus, mas tenha andado à frente dela. E talvez você precise de dar um passo atrás hoje e dizer assim: eu não quero mais governar a minha vida, eu não quero andar mais na frente do que Deus tem para mim, eu quero andar atrás da arca, eu quero andar atrás da presença, eu quero obedecer a voz, eu quero seguir, e eu determino, e eu decido no meu coração obedecer a ponto de esperar Deus dar o próximo passo. Porque tantas vezes nós quebramos a nossa cara? Porque tantas vezes, mesmo sabendo, nós tomamos tantos prejuízos, quem sabe até na nossa vida financeira? Porque nós não temos capacidade de entender que tem hora de avançar e tem hora de esperar. E até Deus falar, é a hora de sair, olha a arca indo aí, segue ela. Nós precisamos esperar a arca sair do lugar. A presença de Deus. Agora, como é que faz isso, irmão? Como é que faz isso sendo tão impulsivo, tão tempestivo como muitas vezes nós somos? Acalma. Olha para o teu irmão e diga para ele: acalma. Diz com uma voz suave e doce assim: acalma. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Deixa eu dizer algo de Deus para você. Mar Vermelho nós não podemos impedir. Jordão cheio nós não podemos impedir. Mas uma coisa nós podemos impedir: de piorar o que já é difícil. Então para de dificultar a sua própria vida. Para de piorar os desafios. Para de transformar um probleminha em um monstro. Alguém está entendendo, por favor? Porque às vezes a gente agarra com o problema, e problema a gente não agarra, problema a gente supera, a gente vence, a gente busca em Deus e vai adiante. Então segue a arca. Segue a arca e acalma o coração. Tem gente que fica pensando toda hora, dividindo em dois pensamentos. Aqui já foi dito também: será que eu vou ou não vou? Será que eu sigo ou não sigo? Será que é ou não é? Fico na igreja, vou embora da igreja. Fico com Deus, vou embora de Deus. Fico no trabalho, vou embora do trabalho. Uma decisão só que você precisa tomar: segue a arca. Ela vai te levar para o lugar correto. Eu vou te fazer uma pergunta, seja honesto. Você crê que Deus vai levar você para o caminho correto? Então segue a arca. Segue a presença. Busca o Senhor. Nos momentos que você não sabe para onde ir, é fácil. Vai até o Senhor e diga: Senhor, eu estou perdido, por favor, me mostra aonde a sua presença está indo. E aí você não erra mais. Será que a gente pode voltar na presença do Senhor? Não só com louvores e adoração, mas com obediência. O sacerdote, o levita, o homem de Deus, alguém vai levantar a arca. Ah, glória a Deus por isso. Talvez no momento mais difícil da sua vida, você mesmo não tenha a capacidade de ver para onde a presença está indo. Mas Deus levanta homens e mulheres, irmãos e irmãs, líderes, intercessores, para apontar a direção correta para você. Ei, a arca, ela está indo nessa direção. E eu vim aqui hoje para ser uma dessas pessoas sobre a sua vida. Volte a ouvir a voz de Deus. A arca da aliança ainda se move. A presença de Deus ainda se move. O plano de Deus ainda é sobre a sua vida. A Canaã que Deus falou e prometeu para você, ela vai se cumprir se você andar na direção correta. Segundo,
Deus faz maravilhas em pessoas preparadas, não em pessoas animadas. Diga: Deus faz maravilhas. Você crê nisso? Então diga mais forte: Deus faz maravilhas em pessoas preparadas. Olha o que o versículo 5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou dizer uma coisa, irmão: a igreja viva, e eu creio que a igreja do Senhor nos dias de hoje, nós apenas fazemos parte disso, está entrando em um novo nível. Deus está fazendo grandes coisas, Deus está operando com novidade, Deus está movendo as águas, e eu creio que nós vamos viver grandes coisas. Você crê nisso também? Santificai-vos. Quer viver grandes coisas? Precisa se preparar. Quer ouvir a voz de Deus? Precisa santificar. Eu disse há alguns dias aqui que nós faríamos um jejum esse mês de fevereiro, porque nós vamos ter algumas mudanças aí. Nos próximos dias nós vamos falar sobre isso aqui na igreja. Mudanças que eu creio, irmão, que vão trazer um tempo de prosperidade sobre as nossas vidas. Prosperidades eu não digo só financeira, que o Senhor derrame aqui nesse lugar também, amém? Eu também quero a prosperidade financeira, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre unção, eu estou falando sobre capacitação, eu estou falando sobre avanço, sobre crescimento, eu estou falando sobre pessoas sendo transformadas, eu estou falando em pessoas hoje que estão pensando em se matar, e Deus vai usar a sua vida. Essas pessoas serão salvas, sairão da escuridão, vão conhecer Jesus, serão transformadas, se tornarão missionários, evangelistas, pastores, ensinarão o evangelho, pregarão a verdade. Eu creio que hoje que pessoas que estão perdidas, casamentos que estão sendo destruídos, serão transformados aqui, neste lugar, e Deus vai usar você para isso. É sobre isso que eu estou falando. Josué diz assim: Deus fará maravilhas. E eu creio que o Senhor fará maravilhas ainda esse ano no meio desse arraial. Como eu vivo isso? Me preparando, fazendo a minha parte, santificando, buscando, orando, jejuando, consagrando. E eu estava pensando, irmãos, em como nós faríamos esse jejum aqui. E uma transformação significativa que nós vamos ter vai acontecer nas quartas. Então, eu quero propor para vocês, a partir da próxima quarta-feira, nós vamos fazer 10 quartas-feiras de jejum aqui nesse lugar. Nós vamos jejuar, ao invés de dias seguidos, 10 quartas-feiras seguidas. E nós vamos orar aqui na igreja por 10 quartas-feiras seguidas aqui nesse lugar. Porque nós vamos fazer grandes coisas, nós vamos acessar isso no mundo espiritual. Então, amanhã eu dou as informações do horário que nós vamos nos reunir aqui. Mas durante 10 quartas-feiras nós vamos jejuar às quartas-feiras, você entende isso? Toda quarta-feira, durante as próximas 10 quartas-feiras, nós vamos fazer um jejum, e para quem puder, nós vamos nos reunir em oração aqui nesse lugar, porque o Josué falou: o Senhor vai fazer maravilha. Você quer ver maravilha? Então é preciso santificar, é preciso preparar. Então nós vamos nos reunir, vamos nos preparar aqui e vamos orar juntos. Então 10 quarta-feira de jejum, 10 quarta-feira de oração aqui na igreja. Louvado seja Deus. Amém? Então, irmãos, Deus fará maravilhas. Deus, Ele sempre faz. Deus, Ele sempre está se movendo. Essa não é uma geração especial que Deus escolheu. Essa é a última traquinas do pacote. Não. São 2000 anos já, desde que Jesus veio a essa terra, que o Senhor vai movendo. E em cada estação, em cada geração, Ele age de uma maneira. E eu creio que Ele está levantando um exército. E você é um soldado, faz parte desse exército. Para os dias de hoje. Então, como eu vivo isso? Santificando. Como que eu santifico? Orando, jejuando, dizendo não para o pecado, melhorando um pouco a cada dia. Em um momento da minha vida, eu ouvi alguém dizendo assim: crente não melhora, crente é transformado. E tem uma coisa que eu tenho aprendido, irmão: crente melhora sim. Nós somos transformados, somos, mas no mundo real não acontece uma mágica. As coisas vão acontecendo. Eu me aproximo mais de Deus, Ele vai mudando mais a minha vida. É um passo, outro passo, outro passo.
O que importa nesse tempo é entrar na água, é seguir a presença de Deus, é andar pela fé, é ouvir o que o Senhor está falando e é atrair isso para a minha vida. Então quero viver grandes coisas, quero viver a vontade de Deus, quero ver as maravilhas, quero ver o Jordão abrindo, amém, igreja viva? É entrar na água. Porque, irmão, tem tanta gente preciosa, escuta isso. Você que está ouvindo aqui vai pensar em alguém agora. Quem sabe é você, porque a gente às vezes é especialista em pensar no outro, mas nunca vê que é a gente. Tanta gente preciosa na beira do Jordão, dizendo, o Jordão está cheio, tenho o que fazer aqui. Vou fazer o quê? Eu fiz a minha parte, vim até aqui, agora não dá para fazer mais nada, estou de boa aqui, na hora que der, eu vou. Algumas pessoas vão viver as suas vidas inteiras assim, quem entende? Está tudo bem. Mas tem outros. O Espírito Santo vai falar com alguém aqui agora, que não é dessa maneira. Você sabe bem, Deus chamou você para entrar na água. Você sabe bem, Deus escolheu você e quer usar a sua vida. Você sabe bem, você é um altar de Deus. Você sabe bem, Deus fez grandes coisas na sua vida. Não para você viver de uma maneira acomodada ou esperando alguém fazer o que Deus mandou você fazer. Deus está levantando uma geração que não espera só um sacerdote entrar na água, que vê a arca entrando e diz, eu também vou entrar. É para marchar, eu marcho. É para entrar, eu entro. É para obedecer, eu obedeço. Que eu quero viver a sua vontade nesse tempo. Tem crente que é morno, e está tudo bem, é uma escolha. Mas tem crente que Deus escolheu para fazer a diferença. Eu acho que tem alguém aqui nessa noite. Então, o problema não é olhar e julgar o morno é morno, tá bom, é a vida dele. O problema é eu me acomodar e me tornar um morno. Santifica. Se tem uma coisa triste, irmão, é quase uma tragédia, é ficar ouvindo um crente, eu jejuava tantos dias, eu ia para o monte, não sei, você morreu? O que aconteceu? Você passou o Mar Vermelho, agora um rio está te amedrontando? Tem alguém entendendo que Deus está falando? Eu quero ver você dentro da água. Eu quero ver você molhando o pé. Eu quero ver você entrando com seus pés dentro da água. Ainda não tem caminho, mas tem uma palavra. Santifica. Volta para o centro do que Deus tem para a sua vida. Porque amanhã, o Senhor fará grandes coisas aqui nesse lugar. Antes do terceiro, anotei uma frase aqui, uma citação. Deus não unge corações divididos. Quando eu me consagro, irmão, o meu coração, ele se torna um altar de Deus. E aí eu paro de me dividir. Eu não quero que você responda. Não quero que você levante a mão nem nada, mas pense para você. Você tem andado convicto ou tem andado com o seu coração dividido? Só para você refletir. Você tem certeza que você está atrás da arca? Ou uma hora você quer a arca e uma hora você passa na frente da arca? Terceiro. Esse daqui eu quero que você preste atenção, irmão. Não é muito de crente, é para os nossos dias, para a gente entender alguns princípios. Deus não faz obra sem governo. Eu não vou falar nem de Lula nem de Bolsonaro, tá? Você vai ficar com medo não, alguém já faz assim, ó. Altar não é política. Deus não faz obra sem governo. Josué capítulo 3, eu quero ler do 7 ao 9, diz assim: então disse o Senhor a Josué. Quem disse? Senhor. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo.
Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Deus quer fazer um agir na vida do povo de Israel novamente, você entende isso? Deus quer operar na vida deles de novo, mas Deus sempre estabelece um governo, sempre. Levanta líderes, levanta homens, mulheres de Deus, levanta uma voz ungida, profética, uma voz do céu, um instrumento de Deus para guiar o povo. E o que eu acho lindo aqui em Josué, irmão, já começa no 1, né? Deus fala para ele: tem medo não, Josué, seja forte, seja corajoso, enfrenta. Josué está lá, mas e o Moisés foi embora, os caras tá hora queriam matar o Moisés que era o cara, imagina eu agora. E aí Deus fala para ele: Josué, hoje, ainda hoje, eu acho engraçado, irmão, tem coisas que demoram anos, tem coisas que Deus faz imediatamente, é como Ele quer. Engraçado talvez não seja a palavra correta, mas é o agir de Deus, é da maneira como Ele quer. O povo ficar 40 anos no deserto, Deus já não podia ter feito lá? Na hora, para que deixar tanto tempo? Não, espera, aí chega um determinado momento, na hora certa, no relógio do céu, no Kairos, no tempo de Deus. E aí ele olha para o Josué e fala assim: olha, ainda hoje eu vou engrandecer o teu nome. Tem coisas que o crente aprendeu com alguém e fica carregando aquilo no coração. E aí às vezes Deus levanta uma pessoa e aí o irmão já fica lá, já está se achando. Agora é só ele que fala, agora é só assim, agora é só assado. Quando você ainda fica dividido no seu coração, Deus queria estar usando a sua vida como um líder lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu ambiente, levantando você como uma voz nessa geração. Mas às vezes a gente fica preso com coisinha tão pequenininha que não consegue perceber que Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Então, Deus sempre estabelece um governo. Deus levanta pessoas. Deus usa homens e mulheres de acordo com a vontade dEle. E o nome dEle é exaltado através da vida dessa pessoa que Ele levantou. Eu quero que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida. Eu quero que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do nosso Deus seja exaltado através da sua vida. Eu quero ver o Senhor levantando você como um homem, como uma mulher de Deus posicionado, obediente, que Ele vai usar, que Ele vai engrandecer, que vai fazer grandes coisas na sua vida. Para quem estiver perto vai dizer: não é possível, não tem como fazer isso, não tem como viver isso, só pode ser o Deus Todo-Poderoso agindo na vida dessa pessoa. Deus estabelece um governo. E tem muitas vezes que as coisas estão indo para a ruína na nossa casa, porque nós não estamos governando. Se você não governar, não se preocupa, alguém vai governar por você. Tem alguém entendendo? Se você não governar a tua casa, alguém vai governar. Sem governo não fica. O problema é que talvez seja o Satanás que o governe. Então é melhor você tomar seu posto hoje, aqui nesse lugar. E dizer aqui, na minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, do meu marido, quem governa sou eu, na presença da arca, na presença do Espírito Santo. Então o Senhor escolhe, Ele unge, Ele dá uma missão, e Ele capacita para que nós possamos cumprir essa missão. Ou por acaso o Josué podia abrir um rio? Tem alguém entendendo? Como eu vou governar se eu não tenho poder? Josué também não tinha, mas Josué tinha a presença. Você não precisa de poder seu, você precisa de poder do alto. Você precisa da presença de Deus e o poder dele vai se mover na sua vida.
Deus não faz obra sem governo. Deus não move uma multidão sem antes afirmar uma liderança. Deus não faz algo novo sem levantar alguém para governar sobre esse algo novo. Então, você quer viver algo novo na sua casa? Você quer viver algo novo na sua casa? Então governe na presença de Deus. Governe de acordo com a presença dEle. Governe. Porque tem hora, para os mais crentes espirituais aqui, tem hora que Deus fala, mar vermelho abre. Tem hora que Deus fala, vai lá e pisa na água e entra na água. Então tem hora que são coisas que é Deus mesmo que vai fazer. Por exemplo, te salvar, porque nós somos pecadores e não temos condições de ser salvos. Tem hora que Deus vai fazer o quê? Um milagre, nos resgatar, porque nós estamos afundando nas nossas dores, pecados, e nós não temos força para sair dali. Mas tem uma hora que Ele vai falar, você é meu filho, eu já restaurei você, e agora eu quero que você entre na água, pisa de acordo com a vontade que eu tenho para a sua vida. É hora de governar. Tem muita coisa bagunçada porque está faltando governo, e Deus quer usar você para governar. Levantar você para governar a sua casa, para governar onde Ele enviar você. Você vai ser uma luz que vai resplandecer a glória de Deus no lugar onde você estiver. Irmão, eu não sei se você entende isso, mas um crente é uma liderança nata. Ele se torna um líder aonde ele está, querendo ou não. Se ele for homem ou mulher de Deus, ele vai se tornar uma referência naquele lugar. Então para de fugir. É hora de entrar na água. Quarto e último. Os milagres começam quando você entra na água. Eu quero ler o 13. Diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Olha só, irmão, o milagre começa quando eu entro na água. O milagre começa quando eu resolvo obedecer a Deus. O milagre começa quando eu resolvo dar um próximo passo, mesmo sem ver o que vai acontecer. Isso é andar pela fé. Isso é confiar plenamente em Deus. Quem confia em Deus aqui? Você está sendo convidado para entrar na água. Uma fé madura não espera o rio secar. Entra na água. Deus honra passos, não promessas. Tem gente que vive prometendo, fazendo voto. Não, Deus, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou emagrecer. Agora o Mondiaro ajudou muita gente aí, né? O irmão Mondiaro. Vira o ano, a gente fica lá, vou emagrecer, vou entrar, vou fazer inglês, vou terminar alguma coisa, vou começar, vou mudar, vou pintar a casa. Já é fevereiro, irmão. Já passou janeiro. E muitas vezes a gente vive de promessa. Deus não honra promessa, Deus honra passo. Deus não está procurando quem corre mais rápido, mas quem confia o suficiente para entrar na água. Quem está entendendo isso? Presença define o movimento, consagração prepara o ambiente, governo estabelece a direção e obediência libera o milagre. Você quer viver um milagre? Você quer viver a vontade de Deus? Você quer entrar na Canaã? Você quer viver e ver as promessas de Deus cumprindo sobre a sua vida? Então entra na água. Só que para entrar na água eu preciso tomar algumas decisões. Talvez você diga, eu tenho medo de entrar na água. Você pode ter medo de entrar na água. Escuta isso, irmão, da parte de Deus. Mas esse medo não pode ser maior do que a confiança que você tem em Deus.
Porque se você confiar mais que tem um pai que vai te ajudar a atravessar essas águas, então você vai confiar e ele vai fazer, ele vai gerar. Talvez você mesmo não consiga produzir isso, mas Deus pode todas as coisas. Então o problema não é ter medo, o problema é a minha confiança ser menor que o meu medo. Se eu confiar mais do que eu tenho medo, eu vou enfrentar o meu medo e eu vou ver o agir de Deus na minha vida. Então, para entrar na água eu preciso enfrentar medos. Para entrar na água eu preciso abrir mão. Eu preciso fazer renúncias. Para entrar na água eu preciso fazer escolhas. Não dá para entrar na presença de Deus do jeito que a gente quer, irmão. A gente já pode até entrar do jeito que a gente está, mas não pode permanecer da mesma maneira. Precisa santificar. Precisa se arrumar. Quem entende isso? Entrar na água é se arrumar. É parar de mentir, é parar de roubar. É parar de trair, é parar de pornografia. Entrar na água é tudo isso. Entrar na água é parar de dar desculpa. Entrar na água é parar de culpar alguém. Ele não está falando assim, você só pode entrar, você só vai viver. Não, irmão. Depende de você. Nós precisamos tomar com uma fé madura algumas decisões no nosso coração. E abrir mão de algumas coisas. Tem gente que Deus está chamando há tanto tempo aqui. Tanto tempo. E tem gente que se orgulha de ser duro. Agora eu vou na hora que eu quiser, ou ninguém manda em mim. Se orgulha de estar indo na direção errada. Você não está governando como parece, é o diabo que está governando. Porque aonde Deus governa há submissão. Não a homens, mas à vontade dEle, a palavra dEle. Então entrar na água é entregar o governo. Entrar na água é entregar o volante. Entrar na água é abrir mão. Entrar na água é falar, tudo que eu aprendi não serve se o Senhor não estiver na minha frente. Entrar na água é olhar um problema e falar assim, eu não posso fazer, mas eu vou entrar na água porque eu tenho um Deus que pode. Eu estava orando, irmão. Quem fez essa arte hoje foi o pastor Renan. E eu tinha mandado para ele um tema, molhando os pés. Parece a mesma coisa, mas Deus falou comigo, entra na água. Como vai ser uma expressão de algumas pessoas hoje que vão ser marcadas aqui, no mundo espiritual. E todas as vezes que se depararem com algum problema, com algum desafio, com alguma coisa que sempre paralisava ou roubava, você vai dizer assim, eu vou entrar na água, porque o meu Deus, Ele abre as águas. É uma questão de posicionamento no mundo espiritual. É uma questão de agir pela fé. É uma questão de dar um passo de fé. Eu vou entrar na água. Quando você tiver algum problema, seja ele com o pecado, ou seja ele com algum obstáculo que aparece na tua vida, uma doença, alguma falência, quando você tiver algum problema na sua casa, na sua família, você vai dizer, eu estou vendo o Jordão transbordando as águas, mas eu vou pisar na água, porque eu creio em um Deus que abre as águas, que corta as águas. Eu estou falando sobre coisas espirituais aqui. Eu estou falando sobre coisas que nós não podemos fazer, só o nosso Deus que pode. E eu quero orar com você. Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você que entendeu que precisa dar esse passo, que precisa entrar na água. Tem duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, tem gente que já viveu muitas vezes isso, e já viu o mar se abrir, mas faz tempo que não entra na água. Ei, escuta isso. Tem crente paralisado há tanto tempo, e Deus está chamando você hoje para voltar a entrar na água, porque Ele vai voltar a agir na sua vida. E tem gente que nunca entrou. Tem gente que precisa dar um próximo passo, de amadurecer, de crescer.
Andar com Jesus não é só ouvir uma música boa, ouvir um culto de vez em quando, é entregar a nossa vida e o nosso coração na presença dEle. Talvez você não entenda, irmão, mas olha só, o convite para você entrar na água, você já parou para pensar o que tem depois da água? Deus tem algo prometido, dizendo, é uma terra prometida, é um Canaã, um lugar onde tem frutos que eles nunca viram antes. É uma promessa, é um lugar que dá fruto gigante, é um lugar que tudo que eles fazem, eles vão prosperar. Até esse momento aqui, talvez você não se dê conta, e você também não é obrigado, mas até esse momento, eles estão dependendo de um favor. Escuta isso, é um favor de Deus, é um milagre. Está tudo bem, você chegar aqui, e até hoje você está dependendo de um favor de Deus. Até esse momento, eles estavam dependendo se Deus ia mandar no próximo dia o maná do céu. Mas quando eles decidem colocar o pé na água, o rio se abre, então eles acessam a terra prometida. E daquele momento em diante, eles não vivem mais de um favor, eles vivem de colher os frutos que aquela terra pode dar. Eles iriam ter outros desafios lá, iriam, mas a partir daquele momento, eles já não estavam dependendo mais de um favor, agora eles estavam vivendo uma nova fase na vida deles, e os frutos estavam começando a chegar na sua casa, na sua família, e as promessas de Deus estavam começando a ser cumpridas sobre a vida deles lá. Então quando eu me movo na presença de Deus, quando eu piso na água, eu não vivo só um milagre instantâneo, eu acesso a vontade do céu, a vontade de Deus para a minha vida. E Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que está logo ali depois do Jordão, que está logo ali do outro lado da sua obediência, que está logo ali quando você decidir colocar os seus pés nas águas e ver o Senhor agindo na sua vida. É tão profundo isso, irmão. Até determinado momento da nossa vida, a gente vive de maná, e está tudo bem, foi assim que Deus fez. Mas chega um momento que Ele fala, agora mudou a estação, agora mudou o nível, agora eu quero fazer algo maior na sua vida, agora eu quero fazer algo diferente na sua vida, agora eu quero cumprir as palavras, as promessas. Igreja viva, é tempo de cumprir promessas, é tempo do Senhor mover de maneira diferente, é tempo dEle fazer algo extraordinário na minha vida e na sua, mas nós precisamos entrar na água. Tem alguém entendendo, por favor? E eu quero orar com você. Por favor, você que está entendendo que é o tempo de você avançar, mudar o nível, que tem algo de Deus preparado para você do outro lado do Jordão, eu quero que você venha aqui na frente, por favor. Nós vamos orar com você. Sai do teu lugar agora, enquanto os ministros vão cantar aqui, adorar o Senhor. Nós vamos orar aqui do outro lado do Jordão. Tem algo poderoso te esperando. Sai do teu lugar, por favor. Tem mais gente para vir aqui, irmão. Você precisa ter coragem de pôr o seu pé na água. Vem. Vem. Esse não é o momento de pensar, já estou na igreja há 10 anos ou há 20 anos. Esse é o momento de pôr o pé na água. Esse é o momento de tomar uma atitude de fé, de acessar um tempo novo na presença do Senhor. Os irmãos podem começar a ministrar aqui, por favor, orem por eles. Podem orar. Tem ainda muita gente, irmão. Eu não gosto de fazer isso, mas tem muita gente que precisa pôr o pé na água. Sai do teu lugar, por favor, Deus está falando com você. Você está esperando o quê? Talvez você diga assim, Deus, eu só vou se o pastor falar tal coisa. Ei, Deus está falando, eu já disse, é para entrar na água, é para pôr o pé na água, que eu vou abrir esse rio. Os irmãos orem com autoridade, ministrem sobre a vida desses irmãos. Do outro lado do Jordão há promessa, do outro lado do Jordão há fruto, do outro lado do Jordão há presença, do outro lado do Jordão há terra prometida, do outro lado do Jordão há algo grande da parte de Deus sobre a tua vida.